primeiro artigo que a gente vai falar hoje aqui é o crime do artigo 267 do Código Penal, crime de epidemia. Ele está dentro do título dos crimes contra a saúde pública, crimes contra a incolumidade pública. Dentro desse título, título 8 da parte especial do Código Penal, está lá o capítulo 3 dos crimes contra a saúde pública. Dispõe aqui o artigo 267 do Código Penal, o seguinte: epidemia, crime de epidemia. Causar epidemia mediante a propagação de germes patogênicos. Tem uma peninha boa, né? Pena de reclusão de 10 a 15 anos. Tem o parágrafo primeiro e o parágrafo segundo, dependendo são as formas qualificadas do parágrafo primeiro. Se do fato resulta a morte, a pena é aplicada em dobro. Então pega a pena do caput e duplica no caso de morte. E depois no parágrafo segundo, uma forma aquosa, no caso de culpa, é pena de detenção de 1 a 2 anos, ou se resulta a morte, também é uma forma qualificada do crime culposo, pena de detenção de 2 a 4 anos. É sobre esse crime que a gente vai se debruçar agora nesse momento. Então, primeira ideia que eu queria marcar com vocês é primeiro falar que o crime de epidemia é praticado contra a saúde pública. Então, aqui nesses crimes que a gente vai ver a partir de agora, nós não temos uma vítima específica. A vítima aqui está dentro, como o próprio nome diz, o capítulo, crimes contra a saúde pública. Então a minha vítima vai ser a sociedade, tá? E não tem uma vítima específica. Se eu tiver vítima específica, eu vou lá para os crimes contra a pessoa, tá? Lá no início do Código Penal, lá, logo depois lá dos crimes, se for eventualmente entendido como homicídio, ou depois os crimes específicos lá de causar doença, bem? Quando eu tiver vítima específica. Eu não tenho vítima específica, então eu tenho aqui de forma genérica a sociedade como vítima, coletividade. Eu venho aqui para os crimes contra a saúde pública, tá? Então, são algo que eu posso, que poderia gerar aí saúde pública. Então, a sociedade tem interesse, né? Que as pessoas vivam bem, né? Principalmente esse momento de Covid-19 mostra bastante, né? A gente se preocupando aí com a saúde do vizinho, a saúde das pessoas, a gente tentando visitar para não trazer doenças, não estar saindo de casa para não trazer doenças, né? Eventualmente. Então a gente tem toda aqui uma demonstração do que é necessário. Sempre tem em mente que a saúde do nosso semelhante, a pessoa, apesar de a gente não conhecer, a pessoa que a gente divide o cadeira, divide o ambiente escolar, divide o ambiente acadêmico, divide o ônibus, divide o trem, a gente sim deveria ter interesse na saúde de todas elas, né? Se eu não posso estar causando doença para ela, ela pode estar trazendo para mim, eu vou trazer para minha família e por aí vai, né? Então a gente vai ter aqui como objeto material alguns dos crimes contra a saúde pública, algo que cuja propriedade, titularidade seja de toda a sociedade, né? Ar, água, solo, mantimentos, medicamentos. É isso que a gente vai ver aqui nos crimes contra a saúde pública. E fazendo uma introduçãozinha também aqui, antes de falar especificamente sobre o crime de epidemia, ainda existe um crime que é considerado contra a saúde pública que não está previsto no Código Penal, né? Os crimes de drogas, a Lei de Drogas, Lei 11.343 de 2006. Ela é o crime de tráfico de drogas, posse de droga para consumo próprio, é entendido como crime contra a saúde pública, tá? Mas devido à sua importância tem um tratamento específico em lei especial, sempre teve, né? Nunca teve previsão no Código Penal, né? Tratamento com relação aos crimes envolvendo entorpecentes. Então lá envolvendo um crime contra a saúde pública, mas não tem previsão aqui no Código Penal. Vai ter previsão lá então em lei especial, a lei de antidrogas, tá? Então lá, que epidemia. Então, primeira ideia que a gente vai marcar, a objetividade jurídica, o que está querendo se tutelar com o crime de epidemia, como está inserido dentro do capítulo dos crimes contra a saúde pública. Logo, o que eu estou querendo tutelar é a saúde pública da coletividade, da sociedade. Não preciso demonstrar uma vítima específica. As pessoas, nós temos interesses que as pessoas cumpram medidas sanitárias, ainda que você não concorde com elas, né? A gente está vendo nesse momento de Covid, vamos para a rua, não vamos para a rua, volto a trabalhar, não volto a trabalhar, cumpro ou não cumpro, tem que cumprir, gente, não tem jeito, não é? São medidas aí que o poder público tem previsão para tomar, está tomando, ainda que você não concorde, mas ela tem que ser cumprida. Eventual descumprimento dessas medidas, a gente vai falar logo mais, pode caracterizar aí o crime do artigo 268 do Código Penal, né? Essas medidas a sociedade tem que tolerar para que ela possa sobreviver. Esse é o momento, né? Objeto material, aqui do crime de epidemia, do artigo 267, fala lá:
causar epidemia mediante a propagação de germes patogênicos. Então, o objeto material aqui, o que o agente utiliza para a prática do crime de epidemia, são os germes patogênicos. Germes patogênicos, senhores, são entendidos aí como micro-organismos que podem causar algum tipo de moléstia, algum tipo de doença e que seja nociva à saúde humana. Exemplo melhor que está acontecendo aí é o vírus, né? Então, o vírus do Covid-19 recebeu esse nome científico, assim chamado por nós. Então, tem a propagação de vírus, doenças, outras causadas por bactérias, né? Fungos, protozoários, isso são entendidos aí como considerados, entram no conceito de germe patogênico. De qualquer forma, aqui para o crime de epidemia, esse conceito do que é germe patogênico é uma norma penal em branco, artigo 267, e vai depender então de complementação aí por outra norma regulada aí pelos órgãos de saúde, para dizer se aquele germe é patogênico, que causa doença, causa algum tipo de infecção, pode causar infecção nas pessoas. Tá? Então é necessário demonstrar, para que eu tenha o crime de epidemia, por óbvio, que aquele germe pode causar mal à saúde, é necessário. Né? Então o poder público vai listar aí quais seriam esses germes patogênicos, e é uma norma penal em branco então, tá bom? Exemplo melhor do que a gente está percebendo hoje é o Covid-19. Núcleo do tipo, o único verbo utilizado aqui pelo artigo 267 é causar. Então, causar é dar origem, né? Dar origem a essa propagação de germes patogênicos, né? Propagação de germes patogênicos. Então, o agente dá origem a essa difusão do germe, do vírus, do protozoário, do fungo, da bactéria, que pode causar doença para as pessoas, tá bem? Essa difusão, essa propagação, ela pode ser de forma direta, ele lança diretamente os germes no ar, na água, na comida, na alimentação das pessoas, essa é a forma direta, ou de forma indireta. A forma indireta é por meio de hospedeiros, ele não lança então o germe patogênico diretamente no ar, na água, na terra, no solo, né, nas comidas, mas ele de forma indireta ele lança por meio de hospedeiros, essa é chamada aí, essa propagação de forma indireta, né? Ele não lança os germes de forma direta nesses locais que eu falei para vocês, mas ele traz de alguma maneira, ele difunde esse germe patogênico por meio de hospedeiros, é a forma indireta. Então, ambas as hipóteses caracterizam aí o crime de epidemia. Aqui vale uma ideia, né? Muitas vezes a gente tem falado de epidemia do Covid-19, mas o conceito melhor que me parece para ser aplicado para o Covid seria pandemia. Tá? Então aqui vão 3 conceitos aí de epidemia, todas elas de qualquer forma caracterizam o crime de epidemia aqui do 267. Tá? Mas aí para termos conceituais, quando eu utilizo uma expressão ou outra, vale aqui a ideia. Então epidemia, o que é entendido aí como epidemia? É o causar infecção ou contágio, possibilitar o contágio de um número indeterminado de pessoas, de determinada localidade ou região. Então, eu tenho uma doença que se propaga para as pessoas aí, de forma indeterminada, tá? Eu tenho então a caracterização aí do conceito daquilo que seria considerado como epidemia. Além da epidemia, de forma genérica, tratada pelo Código Penal, a gente pode falar em mais 2 conceitos aí que podem se confundir, mas são distintos para fins conceituais, que é a endemia e a pandemia. O que é entendido aí como endemia? Endemia, senhores, também são doenças que podem ser causadas de pessoas para pessoas, as pessoas podem causar nas outras, mas é entendido que em razão de determinada peculiaridade de uma localidade ou região, você causa aquela doença. Então, ela se difunde naquele ambiente, mas por conta das características daquela localização geográfica, tá? Bom dia, Regis. Então, você tem ali esse conceito de endemia. Por exemplo, a febre amarela. A febre amarela são consideradas aí, pode atingir um número determinado de pessoas, mas em razão das peculiaridades do local, né? Em países frios você não vai ver febre amarela, né? Dengue, algo aqui bastante brasileiro, né? Dengue também pode ser considerado aí um germe patogênico causado aí
causa doenças infecciosas nas pessoas, pode até levar à morte em determinadas circunstâncias, né? Só que é peculiaridades de determinadas regiões. Você vai para país, vou falar aí na Europa, por exemplo, vou dar exemplo aqui do Japão, você não tem dengue lá, nunca vai ter dengue lá, tá? Nessas hipóteses, então, em que a doença é causada em razão de peculiaridades do ambiente, quais peculiaridades do ambiente? Temperatura, região, né? Em razão das florestas, do costume das pessoas, não sai dali por conta dessas outras questões culturais ou geográficas. A dengue é um exemplo. Então você não vai ter aí, você tem o conceito então de endemia. É uma hipótese de epidemia também, mas considerada endemia pelas peculiaridades geográficas, tá? Fica no conceito então de endemia. E por fim a pandemia, hipótese de epidemia também, de forma genérica. Mas a pandemia é aquilo que não tem fronteira, né? Então, independente de questões geográficas ou localidade, se você tem um germe patogênico que pode se passar de pessoa para pessoa, causar infecção de pessoa para pessoa, doença, independentemente de peculiaridade de região ou cultura, então você está diante de uma pandemia. Pandemia é aquilo que não tem fronteira, onde eventualmente a pessoa se deparar com ela, vai pegar essa doença infecciosa, né? Esse germe patogênico ele vai andar, ele vai caminhar. Então você tem aí o conceito de pandemia, tá bom? O Covid também é outro exemplo, né? Começou na China, pelo que a gente soube, depois foi para outros países, o pessoal começou a espalhar, está hoje no mundo inteiro, independente de peculiaridade geográfica ou não, ou de temperatura, você tem em todas as regiões, né? Em alguns locais ele prolifera mais fácil, mas enfim, ele está em qualquer região independente da sua posição geográfica, você não tem algo localizado. Logo você está diante então da hipótese, do conceito aí de pandemia. De qualquer forma, como eu disse, endemia e pandemia são espécies aí de epidemia, tá? Mas para fins de conceito tem essa diferença. Então, quando a gente for se referir ao Covid-19, o correto seria mais correto aí seria falar a pandemia do Covid-19, tá? Anteriormente ao que a gente tinha aí que abalou o mundo inteiro, a gente teve como exemplo aí a febre espanhola, que causou a morte de muitas pessoas. Febre espanhola porque teve o nome e origem lá, mas depois se espalhou para o mundo inteiro e causou a morte de centenas e milhares de pessoas, né? Mas um exemplo mais atual é o Covid-19. Até o Covid-19, o exemplo que eu dava era da febre espanhola, coisa de 100 anos atrás, né? Sujeito ativo do crime de epidemia, qualquer pessoa, não é crime próprio, qualquer pessoa pode causar o crime de epidemia, não há nenhuma peculiaridade por parte do sujeito ativo, tá bem? Sujeito passivo, como antecipei já, falando que o crime é contra a saúde pública, logo eu não tenho vítima certa e específica, logo minha vítima é a coletividade, é a sociedade, tá? O Estado tem todo o interesse que as pessoas cumpram aqui com as suas orientações, com as suas determinações, para conter eventuais propagações aí de germes patogênicos, tá? Consumação. O crime aqui é entendido como a coletividade, a sociedade é vítima, a gente consegue então entender aqui, o crime é formal, tá? O crime de epidemia é formal. Eu preciso demonstrar que as pessoas pegaram a doença, aquele germe patogênico, o vírus, a bactéria, o fungo, o protozoário, que causa infecção nas pessoas? Não preciso provar, porque o crime é de perigo abstrato. Se o tipo penal exigisse a demonstração de que quantas pessoas ou qual pessoa pegou a doença, o crime seria aí de perigo concreto. Então o crime é formal. Isso tudo para justificar a consumação. Então eu não preciso, a consumação não ocorrerá quando alguém ou um número indeterminado de pessoas pegar a doença, tá bem? Eu tenho aí o que a gente chama de crime de consumação antecipada ou crime de antecipação cortada. Eu não preciso demonstrar que pessoas pegaram a doença, tá bom? Para fins de consumação. Eu preciso só demonstrar que aquela conduta foi suficiente para causar epidemia, ainda que um número indeterminado de pessoas ou uma pessoa não tenha contraído a doença. Eu preciso só demonstrar a relevância da conduta, tá? Mas eu não preciso demonstrar que a tenha causado, tá bem? Em relação à tentativa, aqui entende-se que é admissível, porque apesar de ser crime formal, vai admitir tentativa por conta de se tratar de crime pluri subsistente, tá bem? 267, parágrafo 1º, aqui então a gente tem uma forma qualificada ou assim entendida em relação à pena, né?
Então, se houver resultado morte, diz lá o parágrafo 1º, a pena é aplicada em dobro. Nós temos aqui, então, uma causa de aumento de pena, tá bem? Se resultar morte. Veja, só a ideia aqui é um crime pétrio-doloso, né? É dolo em causar epidemia, mas não tem dolo de vontade de matar as pessoas. Se tiver aí é por culpa, também por isso aí o crime pétrio-doloso. Se eu demonstrar que o sujeito sempre, de fato, agiu com vontade de querer matar as pessoas, eu posso falar aí eventualmente em concurso material aqui do crime de epidemia com homicídio, mas eu preciso demonstrar que aquela conduta era para matar, tá? Aquela conduta era para matar pessoas determinadas, enfim, tá? Eu preciso ir para um número mais estreito de vítimas. Aí eu posso falar em crime de homicídio, mas fora disso, se eu tenho eventualmente a propagação de germes patogênicos de forma difusa, causando epidemia que atinge um número indeterminado de pessoas, eu posso então ter o crime de epidemia, e se eventualmente alguém venha a morrer por conta disso, demonstrando esse nexo causal aí, né, entre a conduta desse agente com aquele resultado morte, não querido por ele, tá bem? Mas consequência do seu comportamento, então eu vou ter essa aplicação dessa causa de aumento de pena, pode ser até aplicada em dobro. A lei penal não estabelece qual que é o mínimo, né, de aumento, estabelece qual que é o máximo de aumento, né? O aumento, a pena aumentada de o dobro, né? Então duplica a pena, então de 10 a 15 a pena possível máxima são 30 anos, mas não há um número mínimo de aumento. Quando a lei penal não fala qual é isso aqui, o parágrafo primeiro é uma causa de aumento de pena. Quando a lei penal não fala qual que é a fração mínima, senhores podem entender aí, é consolidado isso em doutrina de jurisprudência, a fração mínima de aumento é de 1/6, tá? Então a fração de aumento aqui, então, se houver resultado de morte, a fração aplica-se aí de 1/6 até o dobro, pode aplicar a pena, tá bom? Por fim, epidemia culposa, parágrafo 2º, no caso de culpa, a pena é detenção de 1 a 2 anos, ou se resulta morte, 2 a 4. É uma forma qualificada do crime culposo. Poucas são as formas qualificadas de crime culposo, né? Aqui a gente tem um deles. Mas aqui que eu posso entender é quando a gente portava aquele germe patogênico, não, aquela conduta dele poderia propagar germes patogênicos aí atingir um número determinado de pessoas, e por imprudência, negligência ou imperícia, ele não atuou como deveria, e aquele germe patogênico acabou se difundindo. Eu vejo como exemplo alguém que está num laboratório estudando uma vacina, tudo bem? E deixa cair, não manuseou de forma correta, foi imperito no manuseio daquela doença, daquele germe, daquele vírus, daquela bactéria, e eventualmente foi para o ar, tudo bem? Então eu vejo dessa maneira um exemplo, né? Talvez difícil um pouco de a gente visualizar como culposamente alguém pode causar epidemia, né? Mas eu vejo como exemplo esse, tá? Doutrina nenhuma aí que eu consultei estabelece um exemplo, mas eu vejo então aí dentro de alguém lidando com isso de forma profissional, né? Com vírus, germe, fungo, protozoário, dentro do laboratório, eventualmente estudando, e por uma imperícia não soube administrar bem, o germe saiu para o ar, caiu na água, foi para o solo, fazendo testes eventualmente, você teve imperícia, aí você vai falar então em eventualmente epidemia, o crime de epidemia, quando tiver resultado morte, somente na hipótese de resultado morte, lá do 267 parágrafo 1º, é considerado crime hediondo, tem previsão lá no artigo 1º da Lei dos Crimes Hediondos, tá bem? Lei 8.072 de 90.